Olá, aqui é Sampaio para falar sobre o assunto do dia, para pontuar a trajetória da economia quando se fala em algum fato relevante, como por exemplo a movimentação da Selic. Então, mais uma vez, a Selic está saindo de um patamar de 3% agora em maio para chegar a 2,25% em junho. Nós estamos em junho de 2020. Bom, o que isso representa, então, na economia? Ou seja, por que isso está acontecendo? Qual o reflexo que isso representa na vida das pessoas, do governo, da economia, do PIB, enfim. O que isso representa? É importante a gente repassar sempre com um vídeo desse, né? Que ele vai ficar no tempo aí, a gente vai depois medindo e acompanhando. Ok? Bom, mas antes de fazer isso, te convido lá para você aproveitar, se inscrever no canal, dar o seu like, comentar sempre, né? E curtir a página, o blog e Instagram Sampaio Sucesso Financeiro. Ok? Bom, então, a Selic 2,25, a partir de hoje, o que vai acontecer? Em termos de governo, o governo que tem uma dívida com você, com o Tesouro Direto, aqueles que aplicam lá, ele pagava 3%, vai pagar 2,25% ao ano. Então tem um ganho, uma economia no caixa do governo. O outro ponto positivo é para as empresas, que vão passar a ter créditos para financiar a sua atividade mais barato. Em consequência, a economia cresce, as empresas ficam mais fortes, a possibilidade de empregos termina sendo maior e vai resolvendo um pouco do problema que a gente tem hoje. Nós estamos vivendo no momento da pandemia. Então, o objetivo maior, e é um objetivo correto do ponto de vista econômico, de reduzir a taxa, incentivar a economia, fazer o PIB crescer, a receita crescer e as coisas então ficarem mais equilibradas financeiramente. Então, este é o objetivo, né? E esses são os ganhos principais. O que acontece agora para você que é investidor, tá? Que você talvez já saiba, mas vamos reforçar um pouco mais. Se você está na renda fixa, no Tesouro Direto, em CDB, em todos aqueles investimentos que eles são baseados na variação da Selic, você vai ter uma redução. Então, por exemplo, ou poupança. Então, se você tem hoje, por exemplo, uma aplicação no Tesouro Selic, tá? Ele descontado a inflação, ele vai ficar muito próximo de zero esse rendimento no ano. Se você tem investimento na poupança, se você descontar uma inflação de 2% prevista, então você vai ter você vai ter uma desvalorização do seu dinheiro. Então isso é importante a gente saber. Bom, o que fazer então, se você está investindo carregado na renda fixa, você já é investidor, ou se você está começando agora, a ideia é o seguinte: por aí você não vai aumentar capital, você vai ter segurança, como a gente sabe disso, e essa segurança, então, ela é importante, uma grande parte do seu dinheiro tem que estar aí. Mas para você criar independência financeira, para você ficar rico de verdade, você tem que pensar no longo prazo, investir em modalidade de investimentos de longo prazo, como, por exemplo, o mercado de ações. Nesse momento, tá, existe toda uma turbulência, a gente está em altos e baixos, mas dá para prever que no futuro, a posição de hoje, comprar ações hoje, comprar fundos de investimentos imobiliários, fazer investimentos então em empresas, em negócios a longo prazo, é uma boa oportunidade. Então, repensando a questão de investimento, essa movimentação da Selic leva a boas reflexões. Ou seja, botar uma parte lá, comprar hoje que o preço ainda parece, em relação ao que foi já em janeiro, enfim, ele ainda está bem razoável, bem baixo. Se vai cair, provavelmente vai acontecer um movimento de queda nesses próximos, 6 meses, 12 meses, como vai acontecer em algum momento no futuro, com certeza, uma recuperação disso, e hoje 90 mil pontos provavelmente vai chegar a 200 mil pontos em algum momento da história, daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, não sei, ninguém sabe disso, mas essa é a tendência. Investimentos, essa é a posição. Para encerrar, uma coisa importante é do lado das dívidas, tá? Quem tem dívida, tá? O Tesouro Selic, ou seja, a Selic baixando, o Tesouro Selic pagando menos, do ponto de vista de referência da Selic, as dívidas elas não vão refletir na taxa de juros que você paga, infelizmente, porque o grande componente de uma dívida é aquela variável que se chama de risco de crédito, aquele risco do credor não receber e que faz inchar aquela taxa de juros que você paga. Então, infelizmente, aí nós não temos muitas coisas positivas para pensar. Então, dívida sempre é um problema, tem que ver formas de sairmos de lá e o resto é uma conversa já conhecida, tá?
Muito bem, então ainda sobre dívida, só mais uma coisinha importante. Existe, para entender por que o juro é alto, ou seja, o juro oficial é 2,25% ao ano e o juro do cartão de crédito, o juro do empréstimo, o cheque especial é 7, 8, 10% ao mês. Tá? Essa loucura toda, pelo risco de crédito que eu falei. Mas como é que o credor, ou como é que o banco vê o cliente? Ele vê como risco de crédito. E aí tem os 5 Cs de crédito. Então, à medida que você tem uma posição positiva diante do banco com 5 Cs de crédito, que eu vou passar rapidamente, misturando um pouquinho, mas é importante pelo conhecimento. O primeiro C de crédito que é olhado é o caráter, é o seu histórico. Tá? Então, como é que é o seu histórico? Se o histórico é bom pagador, você então tem possibilidade de ter juros menor. Se você tem capacidade de pagamento, ou seja, você é uma pessoa que demonstra que tem pontualidade, que você trabalha com uma forma constante em termos assim, de geração de renda, então você, nesse segundo C, que é a capacidade, você também demonstra que pode ter uma taxa de juros menor. Capital é outra. Tá? Se você tem um capital, por exemplo, que faz com que você, tendo uma situação de emergência, você consiga acessar outras fontes, então também você é uma pessoa com credibilidade. E outro C, as condições, é o quarto C, condições de capacidade de gerar então novos negócios, de ser uma pessoa que já demonstrou que tem essas condições profissionais, ou enfim, aquelas condições de gerar renda. E o último C é o colateral, que significa, é uma tradução mal feita, mas é o que tem, o C de colateral, que significa garantia. E garantias você tem para isso. Se você tem essas 5 variáveis bem sólidas, você tem uma taxa de juros menor, tá? E você pode se beneficiar. Isso é beneficiar de créditos mais vantajosos. Normalmente, as empresas não possuem esses 5 Cs de uma forma muito positiva. Tá? A exemplo do crédito do governo do nosso país, que ele tem também dificuldade, as taxas de juros não são muito favoráveis para a sua credibilidade em termos de captação, enfim. Bom, mas isso aí é outra história. O que eu queria deixar hoje é marcar o tempo, que a Selic caiu e que nós temos perspectiva, então, de que rever os nossos investimentos, concluindo, então, rever os investimentos, as estratégias e pensar que no segundo semestre, essa taxa Selic de 2,25% ao ano agora deve ainda reduzir mais, tá? Chegar mais próximo, alguns falam até de zero. Eu não acredito que chegue nisso neste ano, tá? E para o próximo ano, teremos uma nova realidade pelas projeções do Boletim Focus, que é assunto para outro vídeo, para não me estender muito. Tá bem? Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido na medida para aqueles que estão, de repente, fazendo as suas pesquisas, pensando, e vamos então ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!